Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Ribamar Nogueira, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Bacabal, igreja esta que é presidida pelo nosso querido pastor Francisco Soares Raposo, que ao mesmo tempo é o nosso pastor da nossa magna convenção. Nesta oportunidade, quero saudar e cumprimentar o nosso querido pastor Rosivaldo, e na pessoa dele eu também cumprimento a todos os membros da SEC. E nesta oportunidade, nesse dia, sexta-feira, quero compartilhar com os irmãos a leitura diária da lição de número 10, tá? Que nesse trimestre estamos estudando o tema Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias com uma nova roupagem. Lições esta que é escrita pelo nosso querido pastor Ezequias Soares, tá? E a lição de número 10 tem o tema O pecado corrompeu a natureza humana. E o nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá? A nossa verdade prática nos diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. E a nossa leitura de hoje, sexta-feira, está em Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 ao 12, que nos diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Amados irmãos, essa leitura bíblica de Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12, Paulo aqui reforça ainda mais o seu ponto de vista de que todos nós estamos sob o pecado, ao citar o Antigo Testamento, reiterando que todos somos pecadores e não podemos fazer o bem sem Deus. Paulo aqui, queridos, ele continua seu ponto de vista, se você ler mais um pouquinho acima, a partir do versículo 9, de que todos estão sob o pecado. E ele faz isso apelando para as Escrituras. Como está escrito, quando ele cita isso, como está escrito. E este versículo, amados irmãos, ele é uma citação do que chamamos de Antigo Testamento, que na época em que Paulo escreveu esta carta aos Romanos, teria sido como as Escrituras Sagradas, né? E os judeus consideravam a palavra de Deus. E é claro que também os crentes gentios romanos também o consideravam. E esta citação de passagem do Antigo Testamento, se você for olhar, estudar o capítulo bem minuciosamente, ela se estende do versículo 10 ao versículo 18 e provém de várias seções dos Salmos e de Isaías. Paulo não está aqui, amados, inventando uma nova ideia de que todos estão debaixo do pecado. Se você for ler atentamente, você vai ver que o rei Davi e os profetas também afirmaram isto há milênio antes de Paulo. A frase não há nem sequer um, como está no versículo 12, corresponde bem à declaração do apóstolo Paulo sobre si mesmo, de que ele não é melhor do que aqueles hipócritas difamadores de sua mensagem proclamada, a mensagem do evangelho. Pelo contrário, ele coloca que todos nós estamos debaixo do pecado. E é por isso que a graça é tão essencial, porque sem a graça de Deus, toda a humanidade está perdida. E você sabe claramente o conceito, digamos assim, raso do que seja a graça de Deus. A graça de Deus é favor imerecido da parte dele,
da parte dele para toda a raça humana, né? Então, graça de Deus é isso, favor imerecido. Eu não merecia receber o perdão de Deus. Você não merecia receber o perdão de Deus, mas sua graça abundou grandemente em nossas vidas, né? E aqui Paulo, continuando a citação dos Salmos, e de Isaías, do versículo 10 ao versículo 18, Paulo enfatiza Paulo ele utiliza as escrituras para enfatizar que não apenas ninguém é justo por si mesmo, mas também ninguém compreende e ninguém busca a Deus. Não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? Versículo 10, versículo 11. Amados, as autoridades judaicas da época de Paulo, que contestavam, né, que batiam claramente contra Paulo, seria um bom exemplo disto. Sabe por quê? Porque eles alegavam conhecer a lei minuciosamente, não somente isto, mas de ser excelentes mestres da Bíblia. Mas, na verdade, eles contradiziam e se opunham a Deus e ao caminho de Deus por meio de suas acusações que fazia Paulo. Porque Deus estabeleceu, irmão, o mundo de modo que a humanidade pudesse, né, buscá-lo e encontrá-lo. E ele, querido, está próximo, está muito próximo. E se apenas procurarmos um pouquinho, nós o encontraremos, né? E isso lá nós vemos de acordo com Atos, capítulo 17, verso 27. Mas infelizmente, muitas vezes, não buscamos Deus, nem mesmo não buscamos Deus, apesar de que Ele esteja pertinho de nós. É por isso que Deus nos atrai, porque Jesus veio morrer em nosso lugar e porque Deus nos deu seu Espírito para nos convencer, para nos regenerar e nos capacitar e vencermos toda a tentação. Louvado seja o nome do nosso eterno bom Deus. Queridos, essa é a nossa leitura diária, apenas aqui uma introdução ou uma sinopse, digamos assim, da nossa aula do próximo domingo. Que meu amado irmão, a minha amada irmã, possa frequentar uma escola bíblica dominical mais próxima da sua casa, tá bom? Que o nosso bondoso Deus e que o Espírito Santo nos ajude nesse domingo, que tenhamos uma escola bíblica dominical, uma excelente escola bíblica dominical em todo o estado do Maranhão. Um forte abraço e até uma outra oportunidade em nome do Senhor Jesus.